Só uma pergunta, quanto tempo eu tenho, mais ou menos, assim, para... Fique à vontade, eu acho. 3 horas eu não tenho tudo isso aí para dar, não, mas Não, eu acho que acho que uns uma 30 hora. minutos dá, É, 30 minutos dá. 30 minutos tá bom. Muito Quando obrigado. o Cleiton já tá aí, confiante, né? Então não vou Já, perguntar. já. Quando o Rômulo, o Felipe começarem a chorar, a gente para. Isso, perfeito. Bom. Bem, Oh, meu Deus. boa noite a todos. Muito obrigado pela presença na aula da disciplina de neurocirurgia da Unicamp. Gostaria de convidar o Dr. Helder Tedeschi para apresentar o palestrante de hoje, o Dr. Wayne. Por favor, Dr. Helder. Obrigado, Henrico. É um grande prazer ter o Wayne aqui conosco. Para quem não conhece, eu conheço o Wayne há muitos anos já. Eu tive a chance de conhecê-lo quando ele ainda estava no final da residência dele. E o Dr. Wayne fez residência no Hospital das Clínicas e depois fez o fellowship no Dr. Roton, que na verdade foi sequência do meu próprio fellowship. Então, quando eu tinha voltado dos Estados Unidos, eu passei um tempo como assistente do HC e o Wayne estava terminando a residência dele. Depois disso, o Wayne teve uma trajetória brilhante aí, palestrando no mundo inteiro. Atualmente ele é responsável da cirurgia da epilepsia lá no Hospital das Clínicas e é um dos médicos do grupo de cirurgia vascular do HC. O tempo em que nós tivemos a chance de trabalhar junto com o Dr. Evandro, e o Wayne, nessa época, mostrou já bastante o quanto ele era brilhante. Eu o considero um dos melhores cirurgiões do país, isso não tem a menor dúvida. Tem um conhecimento anatômico impressionante e eu tenho até medo de dirigir perguntas para mim, que é bem capaz que eu não vá saber. Mas nós tivemos, eu acho que, assim, um dos tempos mais produtivos da minha carreira cirúrgica foi quando nós estávamos juntos. A gente tinha um nível de discussão muito alto, muito bom, e nós aprendemos bastante naquela época. E hoje eu tenho certeza que ele tem muito para passar para a gente, e eu acho que esse convite que o Henrico fez foi um convite excelente. Eu tenho certeza que nós vamos todos aproveitar bastante. O Wayne, além de ser um grande cirurgião, é um cara que eu considero um grande amigo meu. Ele é meio estranho assim, devagar em termos de relacionamento, não é o mais outspoken como vocês estão vendo aí, mas quando ele está ensinando, ele faz aquilo que um dia ele mesmo falou para mim e eu guardei há muito tempo, que quando a gente ensina, a nossa mão multiplica. Então, isso daí é muito importante, a gente poder ensinar e ver as pessoas levarem o que a gente ensina e usar para o bem das outras pessoas. Então, é um prazer. Vamos aguardar a tua aula, então. Um abração. Tá joia. Então, assim, boa noite a todos. Agradeço imensamente o convite do Helder, do Henrico. O Helder, assim, eu quando era em 1990, eu era o R3, né? O Helder entrou junto com o Dr. Evandro, com o Dr. Raul. Então, assim, a parte técnica microcirúrgica, com quem que eu aprendi? Com o Helder, com o Dr. Evandro. Então, o resto a gente vai adquirindo, mas a base que eu aprendi foi na minha residência, no meu R4, principalmente no R5. Isso foi em 1992. Tá? E o Helder é uma pessoa muito importante na minha vida, porque a primeira vez que eu pisei em Gainesville, eu era R4 do HC, eu fiquei um mês acompanhando o Dr. Helder lá em Gainesville, no laboratório. Engraçado que eu acho que em 2 semanas eu consegui dissecar o polo do lobo occipital, mas eu fiquei encantado com a anatomia e nunca mais o larguei, né? Isso, assim, se me perguntarem o que eu fiz de certo nessa vida assim acadêmica, putz, é aprender anatomia, né? Isso aqui, olha, é muito, muito, muito importante. Então, a grande parte eu devo ao chefe de vocês, então, o Helder Tedeschi. Vocês, nós fomos sócios, né? Foi muito bom, né?
Aprendi muito, muito, muito com esse cara. Ele não era bigodudo, assim, agora até levei um susto agora. Mas, assim, espreme esse cara, né? Se não espremer, ele não vai falar nada. Mas espreme que ele confessa, né? E o Henrico eu conheci mais recentemente, né? Mas, assim, parabenizo porque não é fácil chefiar a parte acadêmica, lidar com residentes, palestras, aulas, né? Isso não é para qualquer um, né? E eu vi o Henrico, acompanhei as palestras dele nos congressos, né? É impressionante, ele começou também a fazer, né, cirurgia de epilepsia, emisserotomia, e ele estava estimulando todos vocês a publicarem coisas que a gente cá entre nós é muito difícil num serviço acadêmico público, que você tem que trabalhar, 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 e fica difícil você sentar, tentar escrever, ainda mais publicar acho que foi no Journal, né, em revistas importantes. Esse é o legado que a gente deixa para o futuro, né? A gente opera, depois a vida passa, mas o conhecimento, né, a gente não pode levar junto com a gente, tem que passar para frente, tá bom? Então, assim, eu agradeço imensamente o convite, agora começa o massacre, né? Você pensa que é da aula? Não, 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 eu vim me divertir. Assim como os residentes do HC, né, eu venho trocar ideias com vocês, né? O que eu gostaria de ter aprendido, né, quando era o residente, do R2, R3, R4, R5, né? Então, assim, a anatomia é muito vasta. Então, tem que escolher um assunto. Então, hoje o assunto que a gente escolheu é anatomia microcirúrgica da fissura silviana, mas aplicada à cirurgia de aneurisma cerebral média. É mais importante do que ficar mostrando cirurgias difíceis, né? Eu acho que o mais importante é conceito nessa fase, tá? Então, desculpa que está em inglês, mas eu fiquei com preguiça de ficar mudando, mas então, aneurisma cerebral média. Como é que a localização, projeção de uma aneurisma cerebral média vai mudar o meu approach cirúrgico? Como é que eu penso, raciocino quando estou diante de um aneurisma comum, né, de cerebral média? Então, eu sempre menciono meus mentores, né? Eu estou aqui, não é por acaso, eu recebi ajuda de muita gente. Além do Helder, recebi ajuda do Dr. Evandro, Dr. Houghton, né, que abriram as portas do mundo maravilhoso da anatomia microcirúrgica, né? E o Dr. Evandro mostrou como que o Helder também, como se aplica a anatomia na cirurgia, né? Isso é um negócio que eu gravo para o resto da vida, sou eternamente grato a todos eles, né? Então, a anatomia da fissura silviana. Fissura silviana, a gente sabe que tem fissura silviana na superfície basal e na superfície lateral do cérebro, né? E tanto na superfície basal como na superfície lateral, tem uma parte que é superficial, que a gente olha assim, essa aqui é a parte superficial, né? E tem uma parte mais profunda, se você abrir, né, você vai ver que tem mais coisa aí dentro, né? Então a gente divide a fissura silviana em duas partes. Uma parte está na superfície basal, outra parte está na superfície lateral. E ambas as partes têm uma parte superficial e uma parte profunda. Então, na parte, a gente está olhando de frente, esse é um cérebro de borracha, né? Então, nós temos o polo frontal aqui, o frontal, nós temos o temporal, e aqui tem o giro temporal superior, né? Então, essa é a parte que está na superfície basal, é a parte superficial. Como é que chama isso aí? Chama-se tronco da fissura silviana, ou Sylvian Fissure Stem, tá bom? Então é isso que a gente vê na parte superficial. Esse é um slide do Dr. Helder, chefe de vocês, de muitos anos atrás, tá? Mas é um slide maravilhoso que a gente vê em que ele abriu a parte superficial e começou a mostrar a parte mais profunda da fissura, pelo menos a parte basal, na superfície basal. O Alfredo tá aí, não? Alfredo, Rômulo, Felipe, Lucas, Leonardo, quem tiver presente ganha 2 pontos na nota final. O Cleiton, eu sei. Quem que tá?
Cleiton tá Oi, aí? professor. Cleiton eu vi que tá aí. O Alfredo está, o Lucas está, Professor, eles estão todos aí. Tá, então Lucas, vai, Lucas. Então fala assim, ó, o seu chefe abriu aqui, ó, abriu, pôs uma espátula, né? Ele abaixou o polo temporal. Começou a ver essa artéria, né? Então você me diz que artéria é esta? Esta aqui, ó. Que artéria é esta aqui? carótida interna. Carótida interna, muito bom. Isso aqui, hein? O que você acha que é isso aqui? Não tem. O importante é responder, não precisa acertar, vocês não têm nenhuma obrigação de acertar, né? O motivo de perguntar é só para manter a adrenalina no nível mais alto, ninguém dorme. Então isso aqui é a COP, né? COP, que é tão grossa quanto a cerebral posterior, tá? Isso aqui é cerebral anterior, isso é cerebral média. Então o Dr. Helder abriu a fissura aqui na superfície basal, abriu a parte superficial e passou a ver a parte profunda, né? Que é eu esqueci como é que divide cerebral média mesmo. Quem acertar continua, né? Quem estava respondendo? O Felipe, o Lucas, o Alfredo, quem que estava mesmo? O Lucas. Lucas, quem acertar continua. Lucas, como é que divide? Geralmente é o tronco superior e tronco inferior, mas os divisões costumam falar M1, M2, M3 e M4. Isso, tá, acho que está com microfonia. Tá, então assim, a gente está vendo essa parte. Por que estão perguntando isso para o Lucas? A gente vai chegar lá. Então, no próximo slide, foi assim, a parte profunda da fissura silviana na superfície basal é só isso aqui, não? Então, o Lucas está acertando tudo, né? Como é que chama essa parte do giro? Esse giro aqui. Giro orbital. Giro orbital é uma parte. Alguém pode ajudá-lo? Giro orbital tem mais de um giro orbital, né? Giro orbital Giro orbital, muito bom. Quem que respondeu, Lucas? Muito bom. E esse aqui? Giro médio. Não. Giro orbital medial. Giro orbital medial. Muito bom. Tá? Isso aqui é o trato olfatório. Muito bom. Tá. Se eu falar para vocês que no tumor de ínsula eu tenho que chegar muito perto do trato olfatório, vocês vão falar assim, você tá de sacanagem, né? Eu tô falando verdade ou tô falando mentira? Numa cirurgia que o cara quer tirar o tumor da ínsula, se eu chegar e eu começar a ver assim na minha ressecção que chego muito perto do finalzinho do trato olfatório, eu tô de sacanagem ou tem alguma razão? Bom, vocês estão incrédulos, né? Então nós vamos ver daqui a pouco. Esse suco que é em formato mais ou menos de H, formato de letra H, como é que chama mesmo? O Lucas está acertando tudo até agora, então continua. Como chama esse suco? Acho que está dando linha cruzada com o Lucas. Tem algum outro? O Cleiton tá louco para responder. Suco orbital, né? Muito bom. Então tem o anterior, giro orbital anterior, lateral, posterior e medial, tá? Então, será que tem ínsula por aqui? A gente vai ver. Como é que chama essa junção entre giro orbital medial e posterior? Tem algum nome? Mais importante do que ter algum nome, tem alguma importância? Giro orbital, lóbulo orbital póstero-medial. Se tem o giro orbital póstero-medial, deve ter o giro orbital póstero-lateral, não tem, Cleiton? Acredito que sim, professor. Essa é uma boa pergunta, o cara é esperto pra caramba, então, tá certo, né? Só que não tem, você não vai achar na literatura o lóbulo orbital póstero-lateral, mas você pode dar um outro nome. Você pode dar outro nome? Que todo mundo conheça? Pares orbitalis? Isso, pars orbitalis é essa parte, ó, tá? Então, pars orbitalis
é a junção da parte lateral do giro orbital posterior com a parte posterior do giro orbital lateral, né? Parece um jogo de palavras, mas é verdade, tá? É aqui. Bom, voltando à fissura silviana. Então já joguei algumas perguntas, né? Parte profunda na superfície basal, é só isso aí? Não. Se a gente for dissecar, né, eu fiz assim, eu também usei a espátula, rebati, abaixei o polo temporal. Aí comecei a ver essas coisas, né? Vocês estão vendo uma sombra aqui, vocês estão vendo um negócio aqui, e tem um negócio que tem pontos brancos, vermelhos, pontos azuis. Então, Cleiton, o que esses pontos vermelhos, pontos azuis estão me dizendo? É a substância perfurada anterior. Muito bom. E o que são os pontos vermelhos? Supostamente são artérias, né? Que artérias que passaria por aqui? Os perfurantes da carótida interna. Isso, isso. Isso, as lentículas estriadas. Tem lentículas estriadas, tem quantos tipos? Principalmente, estão 2 tipos. Mediais e laterais. Isso, os mediais saem de onde? As lentículas estriadas mediais. Uhum. Saem principalmente do cerebral anterior, tá bom? As laterais saem principalmente da cerebral média. Tá? Qual que é a importância disso? Que cada um vai irrigar seu lugar, né? Então, as lentículas estriadas mediais vão mais para onde? Vão para o lentiforme? Vão para o cápsula extrema? Onde vocês acham que eles vão? Para onde eles vão? Vão mais. Qual a artéria, o perfurante mais famoso, a lentícula estriada medial mais famosa que tem? Que tem um nome próprio. Roibner. O Roibner vai para onde? Lateral. Roibner vai para a porção mais lateral da Anterior. Vai para a anterior cápsula, então vai para caudado, a cabeça do caudado, tá? E as lentículas estriadas laterais, que vêm da cerebral média, vão para o lentiforme, né? Bom, então vamos continuar, tá? Vocês estão vendo uma sombra aqui, né? Que separa isso disso aqui. Cleiton já falou que isso é substância perfurada anterior. Eu gostaria de saber o que é isso aqui. O límen da ínsula? Límen da ínsula, sabe quem que respondeu? Cleiton? Rômulo. Tá. Rômulo, boa, Rômulo. Você sabe o que dizer límen? Limite? Limite. Então, limite entre uma coisa e outra. Você saberia dizer que limite entre que coisa com que coisa? Que chamaram límen ínsula. Não faz mal. Isso, pode falar. O limite entre a face lateral com a face basal da fissura silviana profunda. Um conceito interessante, mas não é exatamente isso, tá? Então, para a descrição original é para separar medialmente a valécula silviana, que na verdade o que é? Cisterna carotídea, né? Valécula silviana, antigamente chamada de valécula silviana, da fissura silviana, da cisterna silviana, tá? Então denominaram limite, límen da ínsula. É fácil de ver isso na cirurgia. Eu sei que o professor Jassaril fala que a divisão de M1 e M2 é límen da ínsula. Você consegue ver fácil na cirurgia, não? Rômulo, acho que está no Rômulo R3. Eu não sei se já entra, né, nas microcirurgias transilvianas, mas é difícil de ver, né? Então, o que tem aqui atrás, na verdade? Isso aqui é o polo da ínsula, insular pole. Então, o límen da ínsula separa o quê? A parte medial da insular pole separa da cisterna carotídea, em termos práticos, tá? Isso aqui passa então, na cirurgia, substância perfurada anterior, na verdade, o que é? A cisterna carotídea, né? É o teto da cisterna carotídea, tá? Então, assim, não é só aqui. Vocês estão vendo que depois que tirei a cerebral média, a parte profunda da fissura silviana sobe, tá? Aí eu tive curiosidade de ver, eu quero ver o que tem aqui. Então, tirei o que é? Tirei o giro orbital posterior, né? Tirei o orbital posterior, o que eu vi aqui? O
que é isso aqui? O Rômulo estava acertando? Tem mais alguém? Acho que estava... vamos passar a bola para o mais um? Quem que pode ajudar a gente? Ninguém. Então, vamos autoajudar. Então, assim, eu já estou vendo aqui, ó. Eu tirei o giro orbital posterior e uma parte do lobo orbital póstero-medial. Deixa eu desligar isso aqui. Estou vendo a superfície anterior da ínsula. Vocês podem pegar qualquer glioma de ínsula, ressonância, vocês vão ver que a superfície, a não ser que seja muito grande, mas se ele fica dentro dos limites da ínsula, vocês vão ver a parte anterior sempre um triângulo. Não é por acaso. Por que é um triângulo? Porque a superfície anterior da ínsula é um triângulo. Tem esse primeiro giro curto, tá? Depois tem um giro acessório do giro transverso. E você vê que o limite do giro transverso, o que é? Limite mais medial e posterior. Medial mais posterior, o que é? É quase do lado, é quase o giro orbital medial, do lado do trato olfatório. Então você fala assim, nossa, na sua ressecção de um glioma, de ínsula, na parte mais inferior, mais medial, você quase toca no no trato olfatório? Sim, é isso aí, por causa disso aqui, tá bom? E vocês vão ver aqui, ó, isso aqui é só detalhe anatômico, tá? Qual que é a diferença entre esse giro com esse giro? Olha assim, muitas coisas da anatomia a gente olha assim, a gente não percebe, né? Você olha, mas não capta o que ele está te dizendo. Isso aqui, o que que é? Isso é insular pole. Então, o cerebral médio estava passando assim, eu tirei. Isso é isso, tá? Agora, a minha pergunta é assim, para incentivar, estimular a criatividade de vocês. Esses dois giros da ínsula terminam aqui, na parte lateral do polo da ínsula, né? Esses aqui, ele vai além da borda medial, ou ao nível do límen da ínsula. Qual é a diferença entre os dois? Clayton. Esses dois que eu falei estão atrás e embaixo. Esses dois que eu falei estão na frente, né? Qual que é o giro da ínsula que fica atrás e embaixo? São os giros longos da ínsula. E giros longos da ínsula termina onde? Termina na borda medial do insular pole, né? Os giros curtos passam do bordo medial do insular pole. Tem alguma importância cirúrgica nessa? Tem. Se você está perdido, não sabe se é giro curto, giro longo, você olha para onde termina, acompanha o giro, né? Um termina a parte lateral, outro termina mais medialmente, tá bom? Então vamos passar para frente. Então o que é isso aqui? Então a gente passou a denominar que a fissura silviana não é só isso aqui. A parte anterior da fissura silviana, que está na superfície basal, parte profunda, tem esse compartimento opérculo insular anterior, opérculo do frontal, insular, superfície anterior da ínsula, tá? Então chama-se compartimento opérculo insular anterior. Superfície lateral, tem a mesma coisa, né? Parte superficial e parte profunda, né? Então, Larissa tá aí, não? Larissa não está. Terminando a cirurgia, ele está em Rafael não está. Oi, professor, estou aqui. Rafael, você consegue, eu vou apontar, você consegue me dizer quais são os nomes dos opérculos do lobo frontal nessa parte? Esse aqui é o mais fácil, hein? A posição mais retraída, a parte triangulares, né? Isso, esse na frente. Orbitais. Muito bom. Esse aqui. Opercular. Esse aqui. Aí já é a porção que tem conexão, né? Opercular com pré-central. Tá, e esse aqui. Isso aqui. Aí giro pós-central. Tá, e esse que dá a volta no... Supramarginal. Isso. Isso aqui. Temporal superior. Isso, temporal giro temporal superior. Tá.
Muito bom. Isso aqui. Aí é o ápice da ínsula. Muito bom. Ele aponta mais ou menos para o ápice da ínsula. Ápice da ínsula fica no primeiro, segundo, terceiro, quarto giro curto da ínsula. É a confluência deles, né? Seria para onde É geralmente o segundo giro curto da seria. ínsula. Isso. Então, tudo isso eu vou cobrar depois na angiografia. Eu não estou perguntando porque eu não tenho nada para fazer, ficar perguntando para vocês 8 horas da noite, né? Porque depois na cirurgia a gente vai cobrar isso aí, tá? Então, essa parte superficial ele respondeu muito bem. Então, vamos lá, né? Se eu tirar tudo isso aí, se eu tirar isso aqui, eu vou ter essa visão, né? Isso aqui, como é que chama esse suco, Suco limitante Rafael? anterior. Suco Isso aqui, ó. limitante anterior, que chama esse aí é superior. Superior, muito bom. Esse Suco aqui, limitante superior da ínsula, suco limitante anterior da ínsula muito bom. e o inferior. Isso, muito bom. Agora volta a perguntar. Onde está o suco limitante anterior da ínsula? Suco limitante anterior da ínsula, ele faz corresponder, se a gente for essa visão que eu gosto de ver através, seria de essa porção anterior esse ramo anterior, esse ramo anterior aí seria, né, correspondente Isso, superficial a ele, muito né? bom. Isso, se você tiver que abrir o suco limitante anterior da ínsula, você vai por aqui. Você vai identificar partes triangulares e entrar aí, né? Ao entrar aqui, eu chego no corno caudado ou corno frontal? Deixa eu ver se nós temos. Se eu chegar aqui, esse já é outro hemisfério, né? Suponha que... A pergunta é, se eu dissecar o suco limitante anterior da ínsula, eu vou chegar no ventrículo, não? Você Não, chegou a você- estudar A isso? cabeça do caudado vai estar lateral ainda, mais externo ao corno, né? Ao corno frontal. Sim. Seria mais ou menos isso? Tá perguntando? Não, é assim, se eu dissecar esse suco, chegar no fundo desse suco limitante anterior da ínsula, e eu cavar mais para dentro, eu vou cair na caudada ou vou cair na cavidade do ventrículo? Essa é a pergunta. Eu vou cair no ventrículo à frente do caudado. E a gente vai ver isso aqui ao longo né? Tá, o Rafael vai operar um aneurisma, um glioma de ínsula, tá? Então eu falei, Rafael, você vai me expor toda a ínsula, né? O limite anterior você já viu, né? Agora, o limite posterior da ínsula, você vai dissecar até onde? Na fissura, nessa figura. Onde termina a ínsula? Eu diria que seria projeção Aqui estaria aonde? Ó? Você quer chegar de aqui. pós-central ali, do pós-central para frente. Então, pós-central, problema pós-central, o resto entra para dentro, né? Medial, de lateral para medial, de anterior para posterior. Então, o começo do resto é por aqui, mas termina lá atrás. Então, para você expor, você tem que abrir a fissura daqui até a marginal. Tudo. Se eu separar aqui, você vai esconder a parte mais posterior da ínsula, tá? Então, é só para ter uma visão raio-x, né? De você olhar e mais ou menos a superfície, enxergar a parte profunda do cérebro olhando a superfície, né? Então nós estamos vendo aqui os ramos da cerebral média, tá? Esses são os ramos M2, não é isso? Ramo insular, depois bate aqui, vira M3, depois sai pela fissura, né? Como M4, são ramos corticais. Minha pergunta é, olhando aqui, onde está a fissura silviana? Fissura silviana pode estar aqui? 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 That is the question. Vocês vão ver, vocês estão me vendo, né? Isso não é assim. A ínsula é assim. Tá? Vocês estão vendo, a gente chamou de insular edge, uma borda. Esta borda corresponde à fissura silviana. Tá?
Nesse aqui é difícil de ver, por causa não tem sombra, mas passa por aqui, ó. Tá? Então isso aqui está embaixo do opérculo frontal, isso aqui embaixo do opérculo parietal, isso daqui está embaixo do opérculo temporal, tá bom? Outra pergunta que eu tenho, o Rafael está acertando tudo, então continua. Onde que passa o pré-central? O giro pré-central passa aqui, passa aqui, passa aqui, passa aqui, passa aqui, passa aqui. Ele vai passar, seria correspondente ao suco central da ínsula, que vai separar os custos dos giros longos. Aqui? Então, o pré-central ele vai estar para frente dos giros longos da ínsula. Tá, mas olhando assim, ó, olhando agora, inverte. Inverte. Esse é o giro pré-central. Esse. Qual parte da ínsula está por baixo? Essa é a pergunta do cirurgião. Ele passa, ó, se você pegar metade, ele vai passar aqui, na metade posterior da ínsula. Tá? Então vai fazer, oh, na cirurgia, né? Claro, da ínsula, é mais fácil operar a parte da frente ou a parte de trás? É mais fácil operar a parte da frente, e quanto mais para temporal, mais baixo da ínsula, é muito mais fácil, né? Se o tumor a fissura silviana está passando aqui, o tumor da ínsula é aqui ou é aqui, é muito fácil, você abrir a fissura silviana já caiu na lesão. Não, a lesão é aqui atrás, lá em cima. É muito difícil. Aqui também, né? Então a gente tem que ter uma visão, quando eu te mostro o giro pré-central, você já sabe, está na metade posterior da ínsula. E ainda outra metade posterior da ínsula, quem que ocupa? O pós-central. E o pós-central. Isso, aqueles operculares, triangulares, é tudo aqui na frente, metade anterior. Tá? Então voltando, visão de raio-x. Então, assim, triangulares, operculares, metade anterior da ínsula. Pré-central, pós-central, metade posterior da ínsula. Tá? Tá bom? O corno temporal é projetado aqui no temporal superior, médio ou inferior? Médio. No médio, tá? Tem valor aqui, ó, quantos centímetros? O corno temporal começa aqui, não? 1 centímetro do polo temporal? O coleguinhas podem ajudá-lo. Volta de 3 centímetros, mais ou menos. Isso, mais ou menos 3 centímetros. Mas eu não quero levar régua na cirurgia. O que eu faço? Eu esqueci a régua. Não tem régua no centro cirúrgico. E agora? Onde que está o polo ou a ponta do corno temporal? Eu não esqueci a régua e esqueci neuronavegador também, tá? Na porção mais anterior do sulco circular inferior da ínsula, você cai no... Aí você tem que abrir, né? Olhando só o cérebro, sem abrir a fissura. Então, eu estou te dando vários recursos. Um dia, se você tiver apuros, você vai lembrar de mim. Se você for pegar, claro, isso eu estudei antes, né? Se você for pegar a transição para os operculares pré-central, essa transição, o corno temporal vai estar aqui, ó, no giro temporal superior. Tá bom? Se você tiver régua, mede, sei lá, pode medir para conferir. Mas eu sigo essa dica para eu achar ventrículo, por exemplo, sem abrir fissura silviana, se eu não precisar. Tá bom? Então vamos voltar agora. MCA aneurysms. Então, todo mundo está cara de saber que tem M1, M2, M3, M4, né? Então, uma coisa de importância cirúrgica que eu acho é como é que você divide M1 com M2. Límen da ínsula eu já falei que é muito difícil de ver, né? Então, como é que eu divido? Eu gostaria de dividir num lugar que é constante, que é fixo. Porque a bifurcação, mas é bifurcação da cerebral média, né? Antes, pré-bifurcação M1, depois bifurcação M2. Não, a bifurcação pode ser bem precoce, pode ser bem tardia. Então, quando você fala bifurcação, eu não sei exatamente onde você está falando.
Então, eu tomei a liberdade de pegar joelho cerebral média, né? M1 é até o joelho, a bifurcação da carótida até joelho. M2 é do joelho para trás. Então, M1 na superfície basal, M2 é na superfície lateral. Aí, se fosse vocês, eu teria a seguinte pergunta. Onde que separa a superfície basal da superfície lateral? Quem que se aventura? Como é que eu vou definir? Olha, o cérebro é um contínuo, né? Ah, você falou superfície basal, falou superfície lateral, mas onde na fissura você considera lateral, onde você considera basal? A gente tem que ter parâmetro, né, para qualquer coisa, na cirurgia, na angiografia. A partir do plano temporal? Não, tem que ser um lugar fácil. Me dá uma coisa fácil de a gente se socorrer, se precisar. O parâmetro mais fácil, em volta perissilviana, na superfície lateral do cérebro, é isso aqui, é a ponta do pars triangulares. O resto, de repente, é meio difícil de identificar, tá? Então, isso aqui a gente pega com uma transição basal com lateral. Claro, cada um pode ter críticas, né? Mas eu estudo anatomia para ser cirurgião, para operar, né? Eu preciso de parâmetros práticos, landmarks práticos, fáceis de identificar, né? Então, onde que é que você considera? Considero pars triangulares. Daqui a pouco eu vou te cobrar. Ah, é? Então, como é que a gente vê pars triangulares na angiografia? Tá? Então, vamos continuar aqui. M2 é relacionado à ínsula. M3 relacionado ao opérculo. M4 é a cortical, tá bom? Só aproveitando esse slide, né? O Rafael que estava acertando tudo, o Leonardo, quem que era mesmo? O Rafael, né? O Clayton, que é o gabarito final. Então, vamos lá. Tem mais algum R4? Não. Esqueceram. R3, Felipe já foi. O Léo não está aí? Tem o Léo Matias. Léo Matias está com medo, né? Deve estar aí, mas está escondido. Felipe, Lucas, Rômulo. Como é que chama isso aqui? Giro de Herschel. Quem que falou? Who is this one? Quem que falou? Identifique-se, por favor. Eu tenho uma lista de vocês aqui. Se você não falar, eu falo o seu nome. Esse é o giro de Herschel. Como chama? Qual que é o outro nome do giro de Herschel? Transverso. Transverso tem outros também. Tem um nome mais específico para o giro de Herschel? Quem que é? A Bianca que está falando? Ou é Larissa? Foi Jéssica. Jéssica? Who's Jéssica? Você não me deu o nome da Jéssica nessa lista. Jéssica, o que é? Não é residente nossa, tá só convidada. Tá bom. Ah, mas tá bem-vinda. Jéssica tá acertando. Então, isso chama-se giro temporal transverso anterior, né? Por quê? Porque tem médio e tem posterior. Médio e posterior constituem o quê, Jéssica? Como chama essa região triangular? Lá atrás a fissura. Chama-se plano temporal. Plano temporale, né? Esse aqui, giro de Herschel. E essa parte aqui? Plano polar. Plano polar, tá? Você não acha esquisito o plano polar? O plano polar tem uma morfologia igualzinha em toda a sua extensão. Por exemplo, aqui é tudo achatado, aqui é tudo levantado. Plano polar, olha aqui com aqui. Tem alguma coisa diferente? O que você observou ou não observou? Não precisa observar agora, mas depois que eu falar, vocês vão ver. Isso aqui parece um muro. Tem a parte vertical. Isso aqui é a parte vertical, parece um muro. Essa é a parte horizontal, né? Qual que é a implicação disso?
Se você tiver um aneurisma assim, ó, cerebral M1 assim, para fora, com um aneurisma para cá, esse aneurisma vai bater numa parede, né? E que parede é esta? Plano polar, tá? Tem importância? Muito. A gente vai, daqui a pouco vai dar uns exemplos, vamos fazer, isso, tem que ter encostado no plano polar. Então, como é que vai fazer a cirurgia? Se o fundo está grudado no plano polar, eu vou evitar plano polar, né? Não vou de cara para o fundo do aneurisma, obviamente, né? Então, vamos lá. Quando a gente, o cirurgião, quando está se deparando, né? Está enfrentando o aneurisma, o que a gente quer? A gente quer chegar o mais rápido possível no aneurisma. E no aneurisma não, de preferência aneurisma e ter o controle proximal, né? Outra coisa que eu quero fugir do fundo do aneurisma e, consequentemente, não provocar a rotura prematura do aneurisma. Então, eu quero estabelecer controle proximal o mais rápido possível e quero saber onde está o fundo para eu evitar eu dissecar exatamente o lado oposto, né? Por isso, a gente precisa saber exatamente a localização do aneurisma, tá? Essa é a minha experiência, um pouco mais de 300 aneurismas de cerebral média, tá? Maioria deles ao redor de M1, o joelho da cerebral média. Então, são poucos casos que eu operei, são distais, né? Bem distais, mas tem, depois a gente mostra, tá? Então, o que eu aprendi? O que eu gostaria de ter aprendido na fase, por exemplo, do Clayton, que vai entrar na cirurgia de aneurismas, né? Então, para mim, na minha época, a angiografia, essa angiografia carotídea AP, né? Carótida A1, M1, joelho da cerebral média, tá? M2. Então, isso aqui, a única coisa só servia para eu ver se tinha uma bolinha ou não. Né? Quando não tem bolinha, a angiografia deve ser normal, né? Quando tem uma bolinha, opa, tem um aneurisma, né? Então, mas depois eu percebi que eu preciso saber muito mais do que isso aí, né? Então, para poder entender, isso é muito difícil. Então, lá em Gainesville, na Universidade da Flórida, eu fui dissecar para tentar reproduzir uma angiografia. Aí que eu comecei a entender um pouco sobre angiografia e anatomia, tá? Então, vamos lá. Então, essa aqui é o joelho cerebral, joelho cerebral média, tá bom? Com certeza, tá? Então, vamos lá. Então, tá aqui. Joelho cerebral média faz essa volta porque tem alguma coisa aqui, né? Um poste aqui, ó, insular pole, tá? Por isso que ele dá essa volta, tá? Então, que estrutura que está atrás do joelho cerebral médio? Insular pole. Então, qual é a pergunta? Quando eu olho uma angiografia, o residente vem, doutor Wayne, tem um paciente com aneurisma. O cerebral média, primeiro, onde está o aneurisma? Segundo, onde está o fundo? Né? Em que estruturas o fundo desse aneurisma está aderido? Eu quero fugir do fundo, né? Então, voltando. Suponham, hipoteticamente, né? Esse aqui é M1. Aqui já começa o joelho. Vamos parar aqui, vai. Então assim. Se eu pegar M1 e dividir em duas metades, tá? M1, aneurisma de M1 apontado para cima aqui é igual a aqui, é igual a aqui. Eu terei os mesmos cuidados? O que você acha, Clayton? Não. Então explica para mim. O que você acha? Por que são diferentes? Quanto mais medial, mais relacionado a perfurantes, né? As ramos lenticular estriados laterais que vão para a substância perfurada anterior. Isso, muito bom. E os estão mais para cá? Você está vendo o SS, né? Esse é um formato de lentícula estriada, tá? Esse S, tá? Aqui já não tem, está limpinho aqui, né? Então, aqui, Clayton falou muito bem, aqui tem perigo dos lentículas estriadas. E aqui? Ali, a cerebral média está logo acima do plano polar, né? Então, o que acontece? Então, vamos lá. O que tem aí? Eu também tive essa dúvida, não sei, será que é igual, né? Um aneurisma
do segmento M1 para cima, proximal, eu sei que tem lentículas estriadas. E para o lateral, que estrutura tá? Frontal, né? Eu tenho que evitar a espátula frontal. Mas exatamente que estruturas estão lá? Então vamos lá. Então aqui, ó, tá a carótida, M1, joelho. Se eu separar em duas partes, duas metades, metade proximal, metade distal. Aneurisma apontado para cima. Então estou olhando de baixo para cima agora, M1, tá? Metade proximal. Apontado para cima, onde você acha que ele está apontando? Para onde você acha que ele está apontando? Você acabou de falar. Anterior, né? Substância perfurada anterior. Muito bom, tá? Se eu pegar, em vez de ser proximal, metade distal, apontado para cima. Que parte do cérebro é isso aqui? Que parte do cérebro é isso aí? Isso é frontal, né? Sim. Não. O que é isso aí? Não, frontal é para genérico, vai, você já é um catedrático. Que estrutura exatamente que está acima da parte distal, da metade distal da M1? É onde Isso aqui, a ínsula, isso é ínsula. Insular pole, a parte de cima, do comecinho da superfície anterior da ínsula. Tá? Então, metade, de novo, então vamos lá. Take home message. M1, aneurisma M1 apontado para cima, up. Metade proximal, está apontado para onde? Substância perfurada anterior. Metade distal está apontado para onde? A superfície anterior da ínsula. Tá? Lá não tem perfurantes. O outro que você falou tem um monte de perfurantes. Esse é o cuidado, né? Bom, vamos lá. De novo, mais um exercício. Clayton, quem que é o R5, né? Que entra nos aneurismas, né? Isso. Tá, então a carótida, M1. Metade proximal, metade distal. Aneurisma para baixo, aneurisma para baixo. Tudo igual? Não. Aneurisma para baixo quer dizer o quê? Na metade proximal, aneurisma para baixo. Tá direcionado. O fundo está onde? O no uncus. Isso, muito bom. Metade distal, aneurisma para baixo. Está apontado para onde? O plano polar. O plano polar está no polo do temporal. Muito bom. Então, se o aneurisma estiver apontado para baixo, você não vai espatular o temporal de cara, né? Senão, se espatular, tem que ser com muito cuidado, senão você arranca o aneurisma. É a mesma coisa com o aneurisma apontado para cima, você, a primeira coisa que faz é botar uma espátula no frontal, acabou a história, né? Então, vamos lá. Tem mais coisas. Então, mensagem, take home message. Apontado para baixo, metade proximal, uncus, metade distal, polo temporal. Aneurisma apontado para frente. Então, imagina aqui, nesse M1, aneurisma apontado aqui para frente, aqui para frente, aqui para frente, né? Ele está relacionado, qual é o cuidado que você tem que ter? O que você vai falar para o seu R2? Quem que entra com você, que é R qual? R2? R3. R3. Então, o que você vai falar para o Lucas, Felipe e Rômulo, quando tem um aneurisma cerebral média, M1, apontado para frente? Você vai falar o quê? Boa sorte? Não, além disso, além de boa sorte, mais alguma coisa. Quando tá aqui, você vai falar para os seus R3, boa sorte, boa sorte, boa sorte. 3 vezes. Quando tá aqui, você pode falar uma vez só. Por quê, hein? Porque tô brincando, mas é verdade. Olha, cola na figura da direita. Apontado para frente. O que tem aqui? A M1 apontado para frente. Apontado para frente. Apontado para frente. Apontado para frente. O que tem lá? O que é isso aqui, Clayton? Isso é asa do senoide. Exatamente. O que o R3 faz na cirurgia? Ou supostamente deveria fazer na cirurgia? R3. A craniotomia. Cuidado Certo? durante a epiterional. Então, aí o cara vai drenar a asa de esfenoide, certo?
Sim. Aí, você não prestar atenção, a aneurisma, se for grande, apontado para frente, está aderido à dura, que está aderido ao osso. Você vai lá com goiva, arranca o osso, de repente o cérebro estufa. Fala, não fizemos nada, né? Sei lá, anestesia, subiu a pressão. Não, não, não. Você acabou de romper o aneurisma, porque você está mexendo no fundo, tá? Então, claro, quanto mais lateral, mais superficial, mais cuidado você tem que tomar, né? Então, boa sorte, boa sorte, boa sorte, 3 vezes, quando tá mais aqui, tá? Então, outra visão, M1, apontado para frente, tá na asa esfenoide, né? Ou se o aneurisma pequeno, talvez não esteja aderido. Aneurisma grande, para frente, para cima, tá na asa esfenoide e no frontal. Então, você tem que pensar isso antes de você entrar na cirurgia, você tem que orientar seu R-, né? Para esse cuidado na craniotomia, particularmente aneurisma de M1 apontado para frente. O perigo é romper na craniotomia ou na abertura da dura. Então, apontado para frente, take home message. Metade proximal ou metade distal. Você vai estar relacionado com asa menor esfenoide e ou opérculo dos giros orbitais e ou uncus. Depende, se for para frente, um pouquinho para cima, pode estar relacionado às menores esfenoide, frontal. Se estiver para frente, um pouquinho para baixo, pode estar relacionado com o osso e também ao temporal. Isso não é obrigatório que todo aneurisma para frente, né? Pode ser assim, para frente, para cima, para frente, para baixo. Tá bom. Hipoteticamente, aneurisma para trás, na M1. E aí, Cleiton? Metade M1, metade proximal M1, aneurisma para trás. Metade proximal distal M1, aneurisma para trás. E aí? Cola aí com a figura da esquerda. Metade proximal, apontado para trás. Onde você vai esperar que esse aneurisma está grudado? Alguns também? Isso, muito bom. Colou muito bem. E o metade distal? Está apontado para trás. Onde você acha que vai estar? No polo anterior da ínsula? Isso, muito bom. Já pegou o espírito da coisa, né? Muito bom. Então, só recapitulando. Metade proximal, apontado para trás, está provavelmente grudado no uncus. Metade distal, apontado para trás, e no solar pole. Aneurisma nessa região agora, Cleiton, vamos mais para cá, né? O que tem do lado? O que tem do lado do joelho? Aquela parte vertical do plano polar, né? O que tem para o lado, para cima? Porque ele não precisa, o aneurisma pode não ter estudado anatomia, né? Ele vai para o lado, mas pode ser um pouquinho para o lado, para cima, né? Então ele pode estar grudado no frontal, né? Um pouquinho para o lado, direto para o lado, geralmente está no plano polar, né? Para o lado ou apontar para baixo, com certeza está no plano polar, tá? Então, muito cuidado, porque aqui apontado para cá, pode estar no temporal. Pode estar não, está no temporal. Para cá, pode estar no temporal ou grudado no frontal, tá bom? Então a gente estudou a correlação da angiografia, já sei anatomicamente onde está no cérebro, né? Mas na minha cirurgia, onde está isso aí? Como é que eu vou identificar, né? Então, vários anos atrás eu fiz essa dissecção de uma craniotomia terional com fissura aberta, né? Vocês estão vendo aqui ponta do pares triangulares aqui, são terional direita, né? Uma espátula no temporal aqui no suco limitante anterior da ínsula. Aí fiquei vendo, né, esse slide. Sabe o que eu saquei? Eu saquei que a ponta do pares triangulares está alguns milímetros, em média 8 milímetros atrás do joelho da cerebral média. Quando o joelho vira assim para a superfície lateral, a ponta do pares triangulares está atrás. Então, qual que é a importância disso? Pares triangulares, a minha pergunta é aqui, ó. Onde está o pares triangulares? Agora ficou fácil, né?
Partes triangulares está aqui, ó. Porque alguns milímetros, ele está alguns milímetros atrás do joelho cerebral médio. Ele pode estar aqui? Não pode. Isso aqui é muitos milímetros. Ele está aqui, ó. Então você está na sua cirurgia, você abriu, você está aqui. Você olhou, você está aqui. A ponta do partes triangulares. Muitas vezes eu aprendi com o Helder, né? O cérebro está inchado, você tem que ir lá drenar o sistema carotídeo, drenar líquor do sistema carotídeo para relaxar o cérebro. Aí o que acontece? Você já sabe onde está partes triangulares, você sabe onde está a carótida, porque você drenou líquor. Suponha que a aneurisma esteja aqui, para baixo. Você sabe que está mais ou menos meia distância entre onde você está e onde a carótida está, né? E a aneurisma para baixo está apontado para o temporal, né? Então você já sabe, já fala para o residente, olha aí, daqui a pouco a aneurisma é aí, né? Mas assim, sabendo essa regra, não precisa ser eu, todo mundo sabe onde está o aneurisma, né? Uma regra que eu achei muito útil, e eu escrevi isso num artigo aí, depois eu mostro, né? Então é muito útil ter essa relação, né? Eu preciso de landmarks, parâmetros que são visíveis, fáceis, tá? Então eu já entreguei o ouro aqui. Cadê o pares triangulares na angiografia? Tá aqui, ó. Tá. Pares triangulares just distal. Imediatamente distal o joelho cerebral médio. Acabei de coisa muito importante isso para os R-, né? Isso é tão óbvio, mas é tão importante. Essa é uma figura adaptada do professor Yassar Gil, né? Um papa da microneurocirurgia. Isso é tão óbvio, mas é tão importante. É o seguinte: na angiografia, o Clayton, eu brinquei com o Clayton, ele respondeu tudo. Aneurisma para cima, ele viu, se for metade de M1 proximal, está relacionado com lentículas estriadas, né? Metade distal de M1 relacionada com a superfície anterior da ínsula. Aneurisma apontado para cima na angiografia, na cirurgia, vai estar apontado para trás. Por quê? 90 graus para trás, porque o doente está deitado. Na angiografia, o doente está num AP, né? Então, subsequentemente, aneurisma apontado para frente, relacionado à asa de esfenoide, na cirurgia vai estar para cima. E o que está para trás, por exemplo, no uncus, né, vai estar para baixo na cirurgia. Então, o que está para baixo está para frente, né? Então, isso é muito, muito, muito importante. Está para baixo, aneurisma cerebral médio. Está em direção ao quê? Temporal. Só que você não espera na cirurgia lá embaixo, você espera na frente, né? Apontado para frente. Então, vamos brincar agora. O Clayton. Clayton, você pode explicar esse aneurisma para a gente? Para seus R-, e para mim, né? Claro. Então, é um aneurisma cerebral médio da porção distal. O aneurisma está localizado, está direcionado anteriormente, na porção, no terço distal do cerebral médio, próximo ao joelho. Aqui pode estar o joelho? O joelho é aqui, ó. Vamos voltar. Tá certo, verdade. Ó, verdade. Joelho contorna uma estrutura neural. Estrutura neural não muda, né? Sim. Estrutura neural, você vê, é aqui, ó. É isso aí, ó. Sim. Ele tem que estar aqui, ó, joelho. Isso não é bem um joelho, né? Porque está curta, né? Mas o joelho é aqui, não pode estar aqui. Tá? Então, eu chutaria meia distância entre o joelho e a bifurcação da carótida. Tá? Eu diria que esse é um aneurisma para baixo. Por que está para baixo? Está assim, ó. Né? Ele é baixo porque a curva da cerebral média está de cima para baixo. Então, por isso que ele acompanha o sentido do fluxo, né? Está apontado para baixo. Eu não tenho certeza se ele está na transição entre uncus ou polo temporal, mas eu sei que está apontado para o temporal, certo? Então, então o perfil está aqui, está apontado para baixo. Então, está apontado para baixo. Se estiver bem aqui, eu tenho certeza absoluta que está no uncus. Aqui deve estar mais para transição entre plano polar e entre polo do temporal e uncus. Como é que chama a estrutura que separa uncus do polo temporal?
Sulco renal? Sulco renal. Eu aposto que está por aí. Incisura renal. Né? Tá? Então aí, essa é a craniostomia que o Felipe, o Rômulo, Lucas fizeram. Tá? Cadê a pars triangulares? Cadê o pars triangulares? É aqui? Dizendo um triângulo? Esse é um termo crânio anterior à esquerda, né? Essa é a fissura silviana. Aqui é pars triangulares, certo? Não. Não, quem falou não? Rômulo. Rômulo, fala por que não? A parte triangular está um pouco mais para baixo, numa área, uma cisterna um pouco maior. Aí. Isso, essa é a ponta do pars triangulares. Tá? Então, pars triangulares é esse aqui. Isso aqui, então, o que que é? A pars orbitalis. Muito bom, tá? Só que assim, não é sempre que você tem cisterna bonitinha assim, pars triangulares com formato de triângulo. Tem HSAs que você não vê suco, vê nada, só vermelho, né? E não tem nenhum espaço licórico aberto, assim, espaçoso, assim, que nem aqui. Aí, como é que eu faço para saber onde está a ponta do pars triangulares? Não tem ponta do pars triangulares. Pars triangulares viram um quadrado. E aí, como é que eu vou saber? Onde está o joelho cerebral média, por exemplo? Aqui é fácil. Ponta do pars triangulares é aqui. Joelho cerebral média é aqui. Aquele aneurisma que o Clayton vai operar, se drenar a carótida, está aqui. Vamos voltar aqui. Joelho está aqui, como chama? Triangular está aqui. Carótida está aqui. Um pouquinho mais para dentro na meia distância. Então, suponha que a carótida esteja aqui. Joelho aqui, um pouquinho mais meia distância aqui, então o aneurisma tem que estar aqui, ó, por aqui, mas lá no fundo, né? Voltando à pergunta, não tem pars triangulares, só tem sangue e o triângulo virou um quadrado. Não tem nada, não tem cisterna larga. Como é que é o outro parâmetro, Rômulo? Help me. Segue uns 2 a 3 centímetros para trás da fissura. Pô, esse cara estudou, hein? Gostei. É isso mesmo que eu uso, né? Eu vejo a transição basal lateral, um dedão meu. É um pouco elegante, mas é um pouco mais de 2 centímetros, 2,5 por aí. Você deve estar no comecinho do ramo horizontal, tá? Então são regras práticas, você apanhando na vida, você vai tentando descobrir, né, soluções para não apanhar de novo. Então esse aqui, ó, então de novo, pars triangulares por aqui, né? Esse é o aneurisma apontado para o temporal. Isso aqui é a carótida, esse é o nervo óptico, né? Aí clipa, checa depois. Tá. Agora, esse aí, Clayton, você que vai o operador de aneurismas, analisa para nós. Nem todos estudaram o livro, né? Nem todas as angiografias seguem o livro de anatomia. Mas explica para nós. Esse aneurisma também parece estar direcionado para baixo. Olha, cola no 3D à direita. O aminho. Esse é uma anjo bem antiga, né? Eu diria que tá mais para anterior e para baixo, mais para frente, para baixo. Tá. Ele tá. E em relação ao M1, ele tá na metade distal, metade proximal, entre as duas? O que você acha? Mais proximal de mim. Tá, os joelhos talvez. Isso, exatamente, também chutaria isso. E o joelho. Essa bifurcação, bifurcação precoce, bifurcação carótida, essa bifurcação cerebral média bem precoce, né? Vem o aneurisma, para mim, apontado para frente, predominante, mas um pouquinho para baixo, né? Talvez meia distância, talvez um pouquinho mais proximal, isso não importa, mas apontado para frente. Então, no perfil, vou conferir no perfil, tá apontado para frente, mas tem uma parte para baixo, né? Então, na cirurgia, como é que vai estar isso?
Ele tá direcionado Apontado para frente, na cirurgia, como é que vai estar? Tudo que está lá para frente, na cirurgia, o cara está deitado, 90 graus para trás. Está para cima. Tá? Esse aneurisma, na cirurgia, vai estar olhando para você, o fundo. Tá? Então, essa é a craniostomia. Agora, cadê o Rômulo? Essa já é um pouquinho mais cheio o cérebro, né? Não tem muito espaço licórico. Onde você acha que está partes triangulares? Aí já dificulta. Pode ser aí? Dificulta, eu sei. Por isso, se fosse fácil, eu faria eu, né? Mas agora é você que vai fazer. É aqui, ó. Tá bom? Então, voltando aqui para o Clayton. Eu estou aqui. Bifurcação aqui. Eu vi a carótida, drenei líquor. O cérebro está inchado. Tá metade um pouquinho mais... um pouquinho mais para dentro, né? Mais proximão em relação à meia distância. Apontado para a asa de sfenoide. Então, eu estou aqui. Carótida está aqui. Meia distância está aqui. Está por aqui. Um pouquinho mais para dentro. Só que apontado para mim. Tá? Isso aqui é o fundo do aneurisma. Tá vendo? Isso aqui é a asa de sfenoide. Isso aqui é a veia silviana superficial. Esse é o colo do aneurisma. Vou mostrar o clipe, você vai saber melhor. Tá vendo? Então, se o Rômulo não souber esse detalhe, vai lá, arranca, ou de repente me arranca o aneurisma, né? Na craniostomia. Tá? Deixa eu ver. Mostra um detalhe interessante da angiografia lá que passou, se você não falou. Ah, não, o do fetal, do trigeminal, é. Essa aqui, ó. Eu esqueci de falar. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo aqui. Né? Então é isso, tá? Mais um exercício, vai. O Clayton, agora Clayton mestre. Vamos lá, Clayton, mais um. Na verdade, assim, como é que eu sei? Eu não sabia. Muitas vezes eu erro também, mas eu documento todas as cirurgias. E eu acho que esse aneurisma está assim, assim, assado. Vou na cirurgia, hoje em dia, grande maior parte das vezes eu acerto, mas às vezes eu erro ainda. Mas se eu documentar, eu tenho chance de olhar e aprender. Né? Se eu não documentar, não adianta. Já passou, depois não adianta mais. Agora, vamos lá. Clayton, esse aneurisma. O que você acha? Esse aneurisma está próximo à porção distal, à bifurcação e está direcionado lateralmente. Isso. Esse está no joelho, né? Isso. Tá. E para os seus R-, o que você vai falar? Qual que é a... E qual a importância prática disso que você acabou de falar? Esse aneurisma, ele está direcionado para a porção, para aquele muro do plano polar, né? Cara, é muito bom, hein? Muito bom. Tá, esse é o angiotomo. Só que a fissura pode estar aqui, pode estar aqui, tem variações. Então você tem que ter muito cuidado. Isso a gente aprende, né? Você sabe que está apontado para o muro, mas o muro pode ser no frontal, pode ser no temporal. Então, quando é assim, você disseca por baixo primeiro. Aí, geralmente está aqui, ó. Mas esse caso, por exemplo, está no frontal. Tá vendo? A maioria, eu vou mostrar outros casos que ele vai estar assim, tá? No plano polar. Mais um exercício. Cansou? Quer passar bastão, passar a bola para outra pessoa? Ou quer operar todos os aneurismas você? Pronto, então continua. Eu sabia. Nessa projeção, ele está posteriormente?
Fica difícil. Pode ser para cima, né? Mas não tá para baixo. Né? Então vamos projetar outra. Parece que tá um pouquinho para cima. Sim. Tá bom? Então tem reconstrução. Onde tá partes triangulares? Cadê o Rômulo? Não fala que tá difícil, que é difícil. Esse eu sei. Eu quero. Aí. Esse cara tá me devendo, hein? Hoje eu tô sacaneando um pouco. Já aponto para cá. Isso. Só que a gente esqueceu de raciocinar o proximal distal, né? Partes triangulares está aqui. Bifurcação na carótida está aqui. Meia distância, mais ou menos meia distância, vai, onde a carótida e o partes triangulares. Então vamos lá. Rômulo, se você fala assim, aponta o seu R menos, o Clayton, onde está esse aneurisma? Você fala assim, puta, não sei, eu vou procurar aqui atrás, aqui na frente, não sei onde. Não, você já sabe onde está a carótida, partes triangulares, meia distância está por aqui. Só que lá no fundo, né? Só que se ele está um pouquinho para cima, eu estou esperando que ele fique mais perto do frontal, né? E eu não sei se eu consigo ver, mas aqui tem umas lentículas estriadas. Então, aqui parece não ter, mas eu tenho que ficar esperto, né? Então, assim, eu percebi ao longo dos anos que isso aqui é aneurisma, apontado para o frontal, aqui, o temporal, né? Tá com espasmo, vocês estão vendo aqui. Com um clipe você vai ver melhor, tá? Você clipa e... Tá bom? Então, assim, esse é mais ou menos um conceito, é só para vocês, eu não sei, o Helder deve ter falado já para vocês, né? Mas é um conceito que eu aprendi para aneurisma cerebral média, comuns, né? Você tem que saber onde está o aneurisma, né? E traçar a sua estratégia. Então, assim, a meu ver, 90% do sucesso de uma clipagem de aneurisma está fora. Você ganha fora do campo cirúrgico. Você está entendendo tudo, você entra, os outros 10% você ganha dentro da cirurgia. Né? Depende da sua destreza, né? Habilidade, isso já não é só planejamento, mas 90% para mim do sucesso é o planejamento. Né? Outro dia a gente apresentou, eu apresentei a palestra, né? Essa mesma palestra, e chamaram a gente de samurais de aneurisma, né? Samurais matadores de aneurismas. Mas às vezes os samurais sofrem, né? Viram caça. Um dia, a maioria dos dias você é o caçador, mas tem alguns dias você é a caça, você é caçado, né? Como é que é isso? Então eu vou te mostrar, né? E como é que a gente faz quando você é caçado, né? 43 anos, terceiro dia da HSA, afásica, Glasgow 14. Então tem HSA, tem um baita de um hematoma dentro da fissura silviana, né? Aí você, quando tem hematoma fissura silviana, eu já fico meio preocupado. Por quê, hein? Clayton? Porque você se preocupa com todos. Esse também me preocupo. Tá vendo esse aneurisma? Pequenininho, né? Parece que tá mais para lado, para trás, para baixo. Para lado, pro lado tá dentro da fissura. Para trás, talvez perto da ínsula, né? Para baixo, deve estar colado no plano polar, no insular pole. Então o aneurisma está assim. Então lado esquerdo, temporal. Antes eu esqueci de falar, tá? Se você separar, está muito mais perto do joelho, né? Da cerebral média, muito mais perto da porção distal, metade distal da cerebral média, da M1, né? Então, se aqui é partes triangulares, joelho cerebral média por aqui, lá embaixo,
ele deve estar por aqui. Então, assim, esse é a cirurgia fase aguda, né? Aí, eu tentando, não sei, não lembro se era eu tentando, geralmente é R5, né? A carótida, eu vi a carótida. Agora, começar a dissecar, só tem sangue, né? Aí começa a sangrar um pouquinho. Aí começa a sangrar bastante. Aí o que você faz nessa hora, né? Então, nessa hora, você tem que aumentar a sucção. Então, a primeira coisa, tentar manter calmo, aumentar a sucção. Você tem que achar onde está sangrando, cadê o furo, né? Então, geralmente, a aneurisma cerebral média, um 7 French resolve. Se você tiver um 5 French, um 7 French, usa os dois até você acertar o buraco. Lá que está sangrando, né? Eu não sei exatamente como é que está a situação, então tem que secar rapidamente. Eu sei que o aneurisma está voltado para o lado, está apontado ao longo da fissura. Eu sei onde está o buraco. Eu tenho que achar um espaço para eu clipar e fechar esse buraco. E ao mesmo tempo, pela angiografia, eu já sei mais ou menos a projeção. Então você achou, e nesse momento eu tô, cadê a instrumentadora com clipe, né? Então tá achando um clipe reto. Então você não pode deixar o sangue entrar no parênquima. Aí o cérebro incha, né? Você tem que deixar sangue sair para fora. Então, depois que você estancou o sangramento, só Deus sabe que você clipou lá, né? Pode ter clipado coisa importante. Então você tem que ver rapidamente, né? Rapidamente ver o que você tem controle proximal, né? Só tem o carótida até o presente momento. Então, olha, a carótida está lá, eu tenho que ver a cerebral média, né? Então, tem que secar rapidamente os ramos proximais, os ramos distais, o tronco proximal. Então você disseca rapidamente, então tem espasmo, né? Muito sangue. Então, disseca rapidamente o tronco distal. Sangrar, ele não está sangrando, não vai sangrar. Então, esse aspecto, né, sangue preto. Então, tá clipado no erizo, faltou uma parte e depois só colocar outro clipe. Então, isso é só para mostrar, né, que não é sempre maravilhoso. Um dia você vira caça, né? Então, aqui, último caso, penúltimo caso, Cleiton. Onde está esse aneurisma? Cleiton foi embora? Foi para casa? Esse aneurisma tá já na transição M1, M2, né? Bem no joelho da Isso. cerebral média. Onde? Isso. Só que é meio complexo, né? Ele está aderido a alguma coisa? Ele pode estar aderido ao lobo temporal, a parte, aquele muro do Isso. Para mim está no muro. Para mim está no muro. Está embaixo do muro, né? Só que tem três. Essa paciente tem doença de artéria, né? Arteriopata. Tem arterite temporal também. Tem um aneurisma complexo. Isso é só para mostrar. Não vou mostrar o vídeo, mas só para mostrar isso aqui é o temporal. A espátula está no frontal. A aneurisma está inteiramente embaixo do temporal, inteiramente embaixo daquele muro, que é o plano polar, parte vertical do plano polar. Então, toda vez que tem um aneurisma do joelho, para o superior, para ver os ramos envolvidos, um aneurisma muito complexo, né? Então, alguém vai clipar?
Será que hoje é o dia da caça ou do caçador? Isso eu estou mostrando porque é o dia da caça, né? Então esse é o nosso R. Aí começa a sangrar. Aí começa a sangrar, né? E agora? O que vamos fazer? Ele me pergunta assim, eu fecho o clipe ou não fecho? Fecha clipe, vê se para, não parou. E agora? Né? Agora, qual que é o princípio número 1? Aumenta a aspiração. Doutor, tá no máximo. O que vamos fazer? Sucção não vence, né? Segunda medida, troca o aspirador por um, sei lá, 10 French, se você não tem sucção suficiente, né? E tinha algodão no meio. E agora? Troca o aspirador da esquerda, porque está muito pequeno, 5 French, com essa sucção fraquíssima, não dá. Aí me deram, não sei se era 10 French, 7 French, aí começa, aí sim, aí a briga está mais igual, né? Aí qual que é o princípio? Acha o furo. Onde está o furo? Né? Outro princípio, vou tirar, esse clipe estava atrapalhando. Você tira, né? Quer dizer, você avalia a situação, eu achei que o clipe estava atrapalhando, eu tenho que achar o controle proximal, tá vendo? Eu vi M1 de relance, logo o sangue cobre, mas tem que memorizar onde está, né? Fecha. Depois que controlou, aí você limpa e avalia a situação, né? E depois clipa, tá bom? Isso é mais para mostrar, porque assim, normalmente nas palestras o pessoal mostra cirurgias lindas, mas na prática a vida não é sempre só de maravilhas, né? Você tem que estar preparado para situações em que você vira a caça. Então, quando rompe na cirurgia, você tem que ter aquela estratégia, onde está o aneurisma, onde está o fundo, como é que eu faço para ter controle proximal, e se sangrar, o que eu faço? Se sangrar, você tem que, se tiver controle proximal, clipa, você tem que achar onde está o furo, né? Então, para isso, vocês viram, né? Tem N maneiras de fazer isso. Esses são alguns exemplos que eu acho que vai ser muito importante para o residente. Não adianta só mostrar casos lindos, que na prática a vida não é assim, né? Então, assim, para finalizar, eu gostaria de agradecer a paciência de vocês, né? Leiam esse livro do Dr. Houghton, né? Eu acho muito importante. Tão importante quanto a leitura desse livro são os artigos originais, né? Porque esse aqui é um resumo. Se você, quando era R2, eu comecei a levantar as referências do Dr. Houghton, né? Muitas vezes um artigo inteiro, né, completo, passa muito mais informação. Mas quem não tem tempo, por favor, essa aqui é a Bíblia da neuroanatomia cirúrgica, tá bom? Quem estiver interessado na anatomia da fissura silviana, aplicada, por exemplo, para aneurismas, né, eu tive a oportunidade de publicar isso mais de 11 anos atrás, né? Ainda dá para dar uma lida, então tem uma boa ideia, tá? E as 3 últimas edições do Humans, né? Quem tiver saco, dá uma olhada no capítulo 2, que tem alguma coisa desse tipo. E tem os vídeos, né? De muitas cirurgias, né? E com comentários, tá? Acho que é isso, né? Então, assim, mais uma vez, eu gostaria de agradecer o convite do Henrico, do Helder, né? E a paciência do Clayton. Mas quem quer operar aneurisma tem que saber tudo isso aí, né? Então, acho que o Helder, acho que o Clayton está bem preparado agora, né? Para enfrentar os aneurismas, tá bom? E os R- sabem agora onde está, quando está o perigo, né? Na craniotomia, tá bom? Então, é isso. Alguém quer fazer alguma pergunta? Muito obrigado, Dr. Wen, pela aula, foi excepcional, com certeza os residentes aproveitaram bastante. Vamos aí, pessoal, aproveitar o Dr. Wen e fazer perguntas para ele, mesmo quem não for... A hora da caça, né? Caçador, agora é a hora da caça.
Vamos aproveitar. Só perguntas fáceis, hein, pessoal? E o pessoal que está assistindo também, da audiência, por favor, fiquem à vontade para fazer perguntas. Vamos ver quem está aqui. Vamos lá. Não adianta perguntar na hora da cirurgia. O que eu faço agora? Se não perguntar agora, na hora da cirurgia não vai. Exatamente. Agora se vira, negão. Oi, Henrico. Oi. Oi, boa noite. Posso dar para me ouvir? Eu estou no carro, mas dá para fazer uma pergunta? Lógico, por favor, Andrei. Oi, doutor Wayne, parabéns. Acho que eu nunca tinha visto Andrei. uma aula tão... Tudo bem com o senhor? Nunca Tudo tinha jóia. visto uma aula tão sistematizada sobre um tema tão difícil. Não é muito a minha área de atuação, mas eu acho que os residentes, se não aproveitaram, não perderam, porque foi brilhante. Eu queria fazer uma pergunta prática sobre craniotomia. Existe alguma situação para aneurisma de cerebral média que o senhor não faz pterional, que o senhor faz pré-temporal, fronto-órbito, que o senhor muda a craniotomia para abordar o aneurisma? Então, só se for um aneurisma muito grande. Para esses aneurismas comuns, né, entre aspas, que eu mostrei, pterional mais do que suficiente, né? Você pode ajustar o tamanho da craniotomia conforme a sua necessidade. Se for um aneurisma incidental, pequeno, ao nível do joelho, ao nível do parso triangular, você não precisa fazer uma coisa muito grande. Aneurismas gigantes, você precisa de espaço, de secção, você tem que mudar a sua craniotomia, né? Então, assim, mas para os aneurismas comuns, que eu mostrei agora, assim, não teria necessidade. Sempre Aneurismas pterional, gigantes. só para aneurisma gigante, que aí tem que adequar dependendo da situação. Exatamente. Mas, via de regra, Isso. pterional um pouquinho maior ou menor, conforme Isso. Aí, então, por exemplo, com o tempo, você já vai pegar a experiência, esse aneurisma eu vou ter que clipar do frontal para o temporal. Né? Esse ângulo que eu vou clipar. Então, você tem que abrir um pouquinho mais frontal. Né? Não, esse aneurisma eu vou clipar mais para cá, então você tem que ganhar um pouquinho mais temporal. Mas isso aí é mais com o tempo, né? Se você vai operando, vai aprendendo, você vai ajustando. Pterional não é fixa, é daquele jeito. O princípio é aquele, mas você pode variar conforme sua necessidade, sem dúvida. E aproveitando a pergunta do André... Eu queria fazer uma pergunta, Henrico. Henrico, vai lá. Henrico, eu gostaria de fazer uma pergunta ao professor aí. Lógico, por favor. Em relação a clipe temporário, ele usa o clipe temporário só quando sangra, ou ele não usa, ou às vezes, pela anatomia, quando vê que está muito aderido ao temporal ali, se ele usa o clipe temporário para facilitar a dissecção, porque depois que você coloca temporário, fica muito rápido secar e clipar o aneurisma. Qual que é a conduta dele em relação a clipe temporário? Tá, bom, obrigado pela pergunta. Então, clipagem temporária, né, eu uso razoavelmente. Claro, por exemplo, eu não uso sistematicamente como o professor Juha. Né, ele sistematicamente clipa temporário, disseca e clipa definitivo. Né? A gente vê. Então, em que situações? Claro, quando rompe, tudo bem. Né? Quando você está dissecando, você acha que está muito difícil você separar, atingir o que você quer, o trajeto para você colocar o clipe, eu não tenho dúvidas. Eu ponho temporário, disseco, clipo e tiro. Né? Muitas vezes você acha que está demorando muito, porque assim, eu trabalho no hospital público, né? Mesmo no privado eu não tenho monitorização. Né? Quanto tempo é o limite de clipagem temporária? Eu não sei. Eu sei que quanto menos tempo, melhor. Né? Quanto? Em geral, eu preciso de menos de 1 minuto. Clipe temporário, disseca, você não precisa clipar logo em seguida, porque às vezes demora, né? O instrumentador não acha o clipe, tá? Você está com a cerebral média clipada. Você disseca, tira o clipe. Aí espera uns 10 minutos, reperfundir, aí se precisar põe de novo e clipa, né? Então eu não tenho, quando o aneurisma está dissecado, não precisa, né? Você pode clipar temporário, tira, deixa reperfundir, depois começa de novo, né? Então, assim, é difícil te dizer quando que... Depende muito da experiência na hora. Você sente que esse aneurisma não vou conseguir secar todo o colo, né, sem impor um grande risco. O aneurisma a parede muito tensa. Você vê o sangue circulando, né? Não, melhor você diminuir a tensão. Muitas vezes, por exemplo, aneurismas com colo mais largo,
né? Você vê que não é... eu coloco o temporário para aceitar o clipe, né? De repente, assim, parede muito espessa, às vezes, ele não aceita muito clipe. Pode rasgar, né? Às vezes tem ateroma, tem cálcio, você coloca o clipe, rasga a parede. Então, muitas vezes eu uso bastante, mas assim, geralmente é menos, em 1 minuto ou menos. Se eu perceber que está demorando muito, eu tiro o clipe temporário para reperfundir. Depois começa de novo. Aproveitando a pergunta do André Toruen, você usa a mesma posição na pteronal para todos os aneurismas, ou, por exemplo, o cerebral média estende mais, tem alguma coisa que muda, ou tenta sempre manter a mesma posição para todos os aneurismas? Então, eu assim, tirando a circulação posterior, estou por basilar essas coisas, circulação anterior, em geral, do mesmo jeito, né? Eu não deito mais para o cérebro cair, eu ponho do mesmo jeito. Porque algumas vezes, se a cerebral média é muito longa ou tortuosa, às vezes ele se mete embaixo do límen da ínsula, né? Você pode ter... né? Mas aí, acho que o Montoya está com o microfone aberto, isso. Eu desliguei. Então assim, né? Você fala que aquela cerebral média que curva para cima, isso. Você não acha. Você vai dissecar, não acha. Então, aí que tá. Aí geralmente a aneurisma não dá lá em cima. A aneurisma dá quando ela volta. Então, nesses casos, eu pego ela voltando, eu pego aqui, não acho aqui. Não preciso, você afunda, porque geralmente nesses casos a aneurisma está superficial. Se você abrir a fissura silviana, como a gente abre normalmente, você vai romper esse aneurisma. Sim. Você tem que afundar, igual aquele que eu mostrei. Tem que mergulhar. Abrir superficialmente se ferrou, porque tá na superfície. Você tem que mergulhar antes, pega a M1 subindo. Aí você disseca, né? Esses aí eu sei, é difícil. Se você for dissecar a extensão inteira da M1, você não acha, é um trauma. Eu só pego, nem disseco a fissura inteira, só pego ela subindo no aneurisma. Tem duas perguntas aqui da audiência, Toruen. Tem o Luiz Daniel Penzo está pedindo para explicar de novo o significado do termo muro no plano polar. Ele não conseguiu, ele não está habituado com esse termo. Eu inventei, né? Mas é só para... Não tem... É assim, ó. Plano polar, ela começa assim. Depois, imagina o Helder, acho que ele falou uma vez, lobo temporal parece uma mão. Isso. Né? Então, assim, mas faz a mão em concha. Faz a mão ficar em concha. Né? O polegar é o muro. Cerebral média vem assim. Né? Então, basicamente assim. Se a cerebral média for reta, lateralmente, o aneurisma projetar para fora, por exemplo, vai bater nesse muro que é a parte vertical do plano polar. Né? Porque depois, na frente, vira o polo temporal. É plana. Então, não tem muro. Né? Então, não sei se eu expliquei direitinho. E tem uma pergunta do Pedro. Qual a sua opinião a respeito de acessos minimamente invasivos, como eyebrow e lateral supraorbital approach para aneurismas da circulação anterior? Então, eu nunca fiz, né? Eu não posso criticar, mas assim, o espaço é pequeno ali. Se tiver um problema, é assim, eu trabalho com segurança, né? Mas assim, eu fico suspeito porque eu nunca fiz, né? Eu fico confortável com pterional, mas às vezes eu falo, puta, esse pterional tá muito pequeno. É porque às vezes tem que botar uma espátula. Não sei se vocês perceberam, na hora da clipagem sempre tem uma espátula. Por quê? Porque eu fico sempre com o controle proximal visível. Porque na hora que você, eu vou clipar sem espátula, você só tem 2 mãos. Né? Os outros que forem entrar com a mão vai acabar te atrapalhando, porque eles não estão olhando, tendo a mesma visão que você. Então só tem 2 mãos. A espátula é como se fosse a terceira. Sempre se rompeu, aí eu sei onde está o controle proximal. Eu tenho 2 mãos para... Não, você não tem espátula. Uma mão tem que ficar segurando o cérebro. Você só tem outra mão para trabalhar. Né? Então, assim,
voltando, minimamente invasiva, assim, aberturas pequenas, eu não sou muito fã. Eu trabalho com segurança. Claro, muitos aneurismas, com certeza, eles conseguem clipar com aberturas pequenas, mas eu acho que a abertura pequena não necessariamente significa segurança, né? Wayne, falar uma coisa que eu acho que você talvez tenha respondido agora de uma maneira bem simples. A resposta que eu sempre procurei para dar quando falaram em craniotomias pequenas ou minimamente invasíveis é trabalhar com segurança. Eu acho que isso é perfeita a definição. Não é maior ou menor. Eu acho que aonde você procurar a segurança, ter a segurança é fundamental. E uma coisa que também eu sempre coloquei, mas eu acho que eu nunca passei isso, mas a dissecção, principalmente em fase aguda, uma das coisas mais fundamentais é a gente ter um acesso rápido para fazer clipagem temporárias de controle proximal. E uma vez que você tem isso na fase aguda, no cérebro inchado e tudo mais, se você tiver a possibilidade de deixar isso marcado, ou seja, a tua espátula, isso é uma segurança de novo. Sim. Então, mais do que qualquer coisa. Porque no momento que rompe, só quem enfrenta o sangramento do aneurisma sabe o quanto isso some da tua frente. E para você, daí você tem dois problemas: lidar com o sangramento e achar o lugar para colocar um clipe temporário. Exatamente, é isso então, mesmo. Eu acho que essas são fases fundamentais da cirurgia. No momento que você encontrou, você marca aquele lugar e fica com aquilo lá seguro. Eu acho que é perfeita a tua definição. É isso mesmo. Isso do lugar seguro, o que eu aprendi lá com o Dr. Marcos, né, com o Dr. Guizvani, lá com o meu tio, eu sempre deixei um algodão onde eu tinha o meu landmark, meu local seguro, né? Então, se sangrasse, a hora que eu tiro o algodão, tá limpinho embaixo, né? Então, é uma coisa que... cada um tem o seu truque, mas o importante é a segurança, né? Isso a gente aprende apanhando, né? Acho que... Muito obrigado. Bom. Mais alguém quer fazer pergunta para o Dr. Wayne? Ou vamos deixá-lo descansar aí? Alguém da audiência? Os residentes? Dr. Helder, o final é todo seu. Eu acho que nós podemos fazer o seguinte, uma pergunta mais para o Wayne. Wayne, você está disposto a vir falar de outros temas aqui? Porque esse aí estava muito bom, mas tem muito mais para falar. A gente fala, não tem problema não. Então, vai ser um prazer. Eu ouvi dizer que foi difícil o Henrico te caçar para você vir aqui, mas eu sei que você está bem ocupado ultimamente. Mas vamos ver se você consegue vir falar mais. Não, vai ser um prazer. Porque você sabe que agora, né, na pandemia, eu estou atendendo muito via Zoom. Né, e estou trabalhando mais do que antes. Isso é um negócio impressionante. Mas assim, vai ser um prazer. Só a gente marca com antecedência, né? Eu não marco mais nada assim para não atropelar, né? Vai ser um prazer. Eu gosto de gente jovem porque a gente aprende com eles também, né? Os velhos aprendem também. A gente se sente mais jovem, né? É bom. Uhum. Muito bom. Então, Wayne, obrigado de novo por ter vindo. O Henrique vai falar aí que ele é o responsável, tá bom? Um abração para você. Uhum. Valeu. Um abraço, pessoal. Obrigado pela paciência aí. Falou. Foi excelente. Então, Pedro. Boa noite a todos. Obrigado, Pedro. Falou. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.